Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black, como sempre, trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história sobrenatural? Essa história que estarei contando hoje não é minha, mas o meu pai me contou. Ele trabalhava em um rancho e, para chegar na parada do caminhão, tinha que andar uns 7 ou 8 quarteirões, mais ou menos. Ele sempre tomava a rua principal, porque as outras ruas eram muito escuras e também bem desoladas, pois vivíamos numa colônia distante de tudo. Uma noite, era por volta das 3 horas ou 4 horas da manhã, enquanto ele caminhava na rua, ele viu perto de um portão um cão completamente preto. Aquele cão estava deitado. Ele levantou os olhos, para observar, o dito cão, mas percebeu que não podia ver os olhos do bicho. Embora algo dentro de si gritava que aquilo era por demais estranho. Mesmo assim, ele decidiu não dar importância aos seus instintos, pois não acreditava nessas coisas. Ele continuou andando mais 3 quarteirões. E aí ele começou a ouvir barulhos estranhos, como se fossem correntes sendo arrastadas, sabe? E isso tudo parecia estar andando atrás dele. Quando ele chegou a uma esquina, viu uma espécie de bando de cães dormindo. Ao notar a presença do meu pai, esses cães levantaram-se e começaram a ladrar para ele. Parecia que estavam todos perturbados. À medida em que meu pai avançava, os cães começaram a chorar e, correram apavorados. Tudo isso aconteceu acompanhado do som persistente de correntes atrás do meu pai. Meu pai continuou andando até chegar na parada de caminhão sem olhar para trás. Apesar da estranha sensação e dos barulhos, ele disse que não sentiu medo e que também não sentiu a necessidade de olhar ao redor. Ainda hoje ele não sabe exatamente o que vivenciou naquela madrugada, mas aquela sensação, aquele sentimento de inquietação o acompanhou por um bom tempo. História de mitos e lendas, adaptado por Angel Black. Euzinha aqui. E aí, aterrorizados? E aquele cachorrão preto que ele viu, mas não conseguiu ver os olhos? Será que era ele que estava seguindo, arrastando correntes atrás do pai do relatante? Coisa boa, né? Não era, pois os cães saíram chorando. Hein? Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com aquele respeito básico, né? Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. E bora para mais uma história? Em uma curva fechada no estado do México,
perto do município de Jilotepec, começaram há muito tempo as obras para construir uma estrada. No entanto, por uma razão ou outra, eles nunca conseguiram terminar o trecho que faltava. O empreiteiro responsável pela obra já estava desesperado. Algo ou uma força invisível e maligna parecia impedi-los de avançar. Em uma manhã, um homem elegantemente vestido apareceu assim, do nada. Sua presença era perturbadora, seu olhar profundo e gelado. Ele abordou o empreiteiro e, sem rodeios, confessou a verdade. Disse que ele era o diabo e que não permitiria que eles terminassem a estrada, a não ser que lhe deem algumas almas. Eita! Ele queria a vida de alguns trabalhadores em troca, mas o empreiteiro recusou. Mesmo assim, o acordo tinha que ser fechado. Então, eles fizeram um pacto diferente, no qual o caminho poderia ser concluído. Mas o pagamento viria depois. Deixe-me explicar melhor. O pagamento seria feito com a alma daqueles que transitariam pela curva depois da mesma ter sido terminada. Eles selaram o acordo com um aperto de mão e desde então a curva tornou-se um ponto negro de acidentes. São inúmeros os carros que batem, os corpos inertes que ficam espalhados no asfalto. O empreiteiro agora é um velho e está atormentado. Vive a murmurar sempre a mesma coisa quando alguém lhe pergunta. É o pacto. É o pacto. O diabo está cobrando a sua parte. É o pacto. É o pacto. História de Alex L. Também na página Mitos e Lendas. Ué, olha só, aterrorizados, ele negociou almas que não era dele e agora vive atormentado. Ou seja, ele não quis, que o demônio levasse os seus funcionários. Por quê? Porque ele conhecia, ele convivia com os mesmos, mas achou erroneamente que se o diabo levasse as almas de pessoas que ele não conhecesse, talvez ele não viesse a sofrer as consequências. Lê do engano, Hoje está atormentado e falando sozinho. E aí? O que vocês acharam dessa história? Uma coisa eu deixo bem claro. Pacto feito com o diabo não tem alternativa. Ou você perde, ou você perde. Não há como ganhar. Ele já está há milênios exercendo, digamos, as suas artimanhas, a arte da enganação. Então, cuidado, aterrorizados. Nem tudo o que reluz é ouro. Vamos para mais uma história. Atualmente vivo em Juarez, NL, na colônia real de San José. Fui uma das primeiras pessoas a habitar a área, quando ainda não havia muitos vizinhos
e ali eu me senti até um pouco solitário. Naqueles primeiros anos, as noites eram perturbadoras, pois muitas coisas estranhas aconteciam. Uma vez fomos surpreendidos com batidas na porta e na janela grande do quintal. Mas aquilo não foi a única coisa. 2 meses depois, num pôr do sol frio de inverno, por volta das 6h30 da parte da tarde, saí com a minha mãe no jardim, como de costume. Enquanto ela varria, eu ajudava a limpar, quando de repente algo no chão chamou a minha atenção. Era um cartão, sabe? Como um bilhete de loteria. Ao levantá-lo, percebi que estava em perfeito estado, como se tivesse acabado de cair. Observei atentamente e senti um arrepio percorrer as minhas costas, porque na imagem estava o diabo. Mostrei para minha mãe e ela pegou e leu a mensagem que tinha escrito na parte de trás desse bilhete. Tens que saíres desta casa. Se não o fizerem, terão muito azar no futuro. Eita preuga! Prosseguindo, minha mãe, sem hesitação, rasgou e jogou no lixo. Não queríamos dar importância a isso. Pensamos que alguém teria deixado cair por acidente. Nós somos uma família de crentes. Sabemos que, assim como existe o bem, o mal também existe. Entramos na casa e continuamos com a nossa rotina. A noite passou tranquila, até que por volta das 9 ou 10 horas da noite, ouvimos bater a porta. Os golpes eram insistentes. Olhamos um para o outro completamente assustado. Meu pai não estava em casa, estava só eu e minha mãe, 2 mulheres. Não queríamos abrir a porta, mas a curiosidade, maldita curiosidade, foi mais forte que a gente. Minha mãe entreabriu a porta e lá fora, na escuridão, estava uma mulher de aspecto peculiar. Era robusta, cabelos pretos e a pele morena. Boa noite, disse com voz firme. Fiquei intrigada por saber que moram aqui. Como são poucos os vizinhos, né? Passei só para perguntar. Vocês não ouviram que bateram nas suas janelas ou bateram a sua porta à noite? Ficamos caladinhas. Sou bruxa, continuou, mas sou bruxa das boas. Disseram-me que lá no monte perto da colônia se reúnem outras bruxas e algumas noites a energia aqui é tão intensa que não me deixam trabalhar tranquila. Primeiro pensei que era um animal, mas quando isso acontece, a vibe fica densa, fica pesada. Minha mãe, nervosa, respondeu: sim, já aconteceu uma vez, mas não aconteceu de novo. E esperamos que não volte a acontecer. Se quiser perguntar, no meio do quarteirão tem vizinhos. E o vigilante, que às vezes passa e diz que podem ser nauales ou bruxas. A mulher acenou, agradeceu e foi embora.
Nunca mais a vimos. Dias depois, uma vizinha nos contou algo no mínimo perturbador. No canto do quarteirão vivia uma senhora com um bebê recém-nascido. Uma noite, seu filho mais velho, que lhe ajudava quando ela ia trabalhar, notou que tinha algo assustador rondando. Um pássaro, mas não qualquer pássaro. Um pássaro enorme sobrevoava a casa. Alarmado, ele avisou a mãe para que protegesse a filha. Ele sugeriu também que colocasse certos objetos na entrada da casa, embora eu nunca soubesse exatamente o que. O boato se espalhou entre os vizinhos. Com o tempo, as histórias sobre bruxas e nauales ali na colônia foram desaparecendo. Agora quase ninguém mais fala sobre isso, mas eu não esqueço, não mesmo. E espero mesmo que o que aconteceu daquela vez nunca mais se repita. Mais uma história da página Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados, o que acharam dessa? É de arrepiar as espinhas, né? O que me pegou aqui nessa história foi a coragem das mulheres. O negócio lá. E elas foram e abriram a porta. Eu não abri, não. Jamais. E vamos para a próxima história de hoje? Certa vez, voltando de um certo lugar, de uma dessas espeluncas da vida, já era por volta das 4h20 da madrugada. Desci algumas ruas antes de chegar na minha casa, em uma área tranquila fora da cidade. A rua estava cheia de pinheiros, cedros e outras árvores, o que lhe dava um ar assim meio solitário e também sombrio. Eu andava sem pressa, atravessando a rua na santa paz, relax, quando de repente algo me fez virar. Na esquina tinha algo ou alguém. Aquilo estava sentado, agachado, acho. Só sei que estava quase escondido nas sombras, vestindo o que parecia ser uma túnica marrom escura. Um arrepio percorreu o meu corpo e, rapidamente, procurei as minhas chaves, enquanto meu coração batia bem forte. Quando eu quase chegava na porta da minha casa, eu olhei para trás e vi aquela figura levantar e começar a andar. Senti que algo ali não estava bem. Ao entrar em casa, a figura desviou-se por uma rua diagonal que dava para alguns terrenos baldios e ainda vazios na época. Ficou ali, quieto, olhando para onde eu estava, sabe? Me observando lá do meio da escuridão através da minha porta quase fechada. Eu não poderia dizer com certeza como era o seu rosto, já que eu o apaguei da minha mente, como se o meu subconsciente tentasse evitar que eu me lembrasse daquela imagem assustadora. Mas aquele olhar que estava fixo em mim, sabe? Aquele olhar assustador. Este eu nunca mais vou esquecer. História de Vania S.,
também de mitos e lendas. E aí, aterrorizados, vocês já se imaginaram na mesma situação que essa pessoa? Eu sim, e só de imaginar arrepiou até os pelos do meu sovaco. E aí, gostaram do vídeo de hoje? E você? Você mesmo que está aqui pela primeira vez, gostou? Então se inscreve no canal, vem fazer parte da minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar aquele likezão, sem compartilhar o vídeo, deixar um comentário aí, né? Como forma de incentivo ao meu trabalho. E se quiser continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho e clica na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Ah, antes que eu me esqueça, se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal. Ficarei muito honrada em narrar aqui seu caso, seu relato, seu conto. Fique à vontade, então, para compartilhar conosco. Quero agradecer a todos que, de alguma maneira, me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Gente, também vou estar deixando aqui o link da página da onde eu trouxe essas histórias para vocês conhecerem esse trabalho que é maravilhoso. E quero agradecer a todos por estarem sempre aqui comigo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!